pessoal, boa noite. Voltamos agora às 9 horas e 23 minutos após a entrevista do presidente Bolsonaro ao Jornal Nacional, hoje é dia 22 de agosto de 2022, e acabamos de ver a entrevista ou a inquisição do presidente Bolsonaro na Rede Globo de televisão. Muita gente lá fora, estou recebendo aqui. Boa noite, Canuto. Boa noite. Rapidinho, Canuto. Aqui atrás, eu estou esperando o Alan entrar. Presta aqui, Karina, por favor. Eu vou mostrar aqui o celular da minha esposa, não sei se dá para aparecer aqui, ó. A quantidade de gente que tem lá do lado de fora na Globo. Aqui, ó. A quantidade de pessoas lá do lado de fora recepcionando o presidente Bolsonaro. Assim que o Alan puder, o Alan vai entrar ao vivo. Bandinha tocando, a charanga tocando, muita gente lá festejando, celebrando o presidente. Assim que o Alan puder, ele vai entrar ao vivo. Lembrando que o Alan está na área de imprensa, tentando fazer uma entrevista com o presidente, pelo menos pegar uma palavra do presidente. Canuto, boa noite. Você que está nos assistindo, a gente já pede para compartilhar aqui no Todo Poder Emana do Povo, nosso Jornal da Noite na edição especial. Canuto, suas impressões da entrevista do presidente Bolsonaro à Rede Globo de televisão, ao Jornal Nacional. Bom, primeira coisa que a gente vê, uma total falta de criatividade do jornalismo da Rede Globo, né? Porque, poxa, é a primeira chance que eles têm. Eles passam 4 anos falando mal do presidente, né? Na hora que eles têm o presidente na frente deles, para apertar, para colocar uma pergunta capciosa, eles vêm com a mesma coisa que ele já está sendo falado, que a velha imprensa já vem falando há muito tempo, sabe assim? Não tem nada demais, não é perguntinha, o senhor vai atacar, não vai reconhecer o resultado da eleição. Não é verdade, já soltou uma dessa logo de cara do William Bonner, já botou o William Bonner no seu devido lugar. Isso que você falou não é verdade. Você disse isso de mim, é mentira, é fake news. Ele fala que o presidente Bolsonaro não vai reconhecer o resultado da eleição. Não é verdade, ele vai reconhecer desde que tenha transparência. Aí então o senhor assume o compromisso, ele já assumiu, mas já assumiu o compromisso de aceitar o resultado da eleição, só está pedindo transparência. Então, todas essas fake news aí que estão dizendo que se o resultado não for favorável a ele, presidente Bolsonaro, ele não vai assumir. É uma grande mentira. É uma grande mentira. A questão não é se o resultado vai ser favorável a ele ou não. A questão é se o resultado vai ser confiável ou não. E aí coloca lá, eles falaram como o William Bonner falou, as Forças Armadas é uma das partes. Peraí, a Força, tudo ele é jornalista, ele não é advogado, mas não é parte. Parte é quando você tem um processo, tem um juiz, tem as partes. As Forças Armadas não são parte de nada, não. Elas foram convidadas a acompanhar todo o sistema eleitoral, a apuração, todo o processo eleitoral. Elas têm o dever, têm a atribuição legal de cuidar da defesa cibernética do Brasil pelo Livro Branco de Defesa que está previsto na Lei Complementar 97. Então, assim, ela tem toda a previsão legal para fazer isso aí. E aí ele já começa querendo atacar o presidente, dizer que o senhor está indo contra a democracia, como ele citou as cartinhas, na Carta pela Democracia, sendo que as cartas não são pela democracia, a carta lá, as duas cartas falam democracia, só que uma é contra o Bolsonaro, a outra é a favor do Bolsonaro. Então não são cartas pela democracia, a carta dos contra e dos a favor, né? Então ele vem com essa aí, tentar jogar encostar o Bolsonaro na parede. Esse foi o primeiro tópico. Aí depois foram para a Covid, depois de Covid foi para meio ambiente, depois para educação. Você quer comentar também, Gustavo, do que ele falou a respeito ainda do STF, da urna eletrônica? Eu vou fazer um comentário de um modo geral, e aí depois a gente pode ir pegando tema a tema, né, até o Alan. De um modo geral, que a gente viu, e para nós que sabemos da verdade, acompanhamos de perto tudo aquilo que aconteceu, sabemos da verdade das informações, o que a gente viu foi um espetáculo, desculpa a expressão, um dos mais escrotos do mundo, por parte do William Bonner e da Renata Vasconcelos, né? Caras e bocas, uma postura falsamente montada ali de pessoas tranquilas, de pessoas calmas, com muito media training para irritar e desestabilizar o presidente da República, uma atuação, principalmente da Renata Vasconcelos, com uma cara de enterro e de tristeza, de uma indignação, como se eles estivessem realmente ali sofrendo com a dor da maioria dos brasileiros, o que a gente sabe que é uma grande mentira. O presidente ele teve a estratégia, no meu ponto de vista, de não ir para um embate com os jornalistas e tentar passar a informação. É muito difícil você ser atacado como o presidente foi, sem se perder.
É muito difícil você ouvir mentiras, como o presidente ouviu, sem você se descontrolar. E o presidente não se descontrolou. O presidente, no momento que foi necessário, ele mostrou que os jornalistas mentiam e depois não ficou insistindo, tentando provar que ele tinha razão em cima daquilo. Ele mostrou, demonstrou, pediu para que se repetisse e deixou para lá. Deixou com que William Bonner e Renata Vasconcelos fizessem o show de horror que eles fizeram. Tão verdadeiros como uma nota de R$3. Qualquer pessoa que assiste nota todo o perfil daquele que está ali para desconstruir alguém e atua como o esquerdista atua. Infelizmente, a gente viu isso de 2 profissionais da rede de televisão. O riso irônico, debochado, a tentativa de desacreditar aquele que está sendo não entrevistado, mas inquirido. Não tiveram o mínimo respeito em tratar o presidente da República como presidente, o tempo inteiro o chamaram de candidato. Então, ali ficou marcado muito claramente que eles não estavam tratando de alguém que estava defendendo, né, o seu posicionamento como presidente, seu cargo como presidente. Ele é candidato, mas ele é presidente da República. A educação deveria prevalecer, né? E candidato, presidente da República, ou presidente, você na posição de candidato, seria o mínimo como educação. Sempre uma tentativa de desconstruir o presidente. E nesse ponto o presidente foi bem. Na verdade, o presidente ali passou as informações que ele precisava passar, no período do espaço que ele teve para falar. Eles não deixaram o presidente falar quase nunca. Toda vez que o presidente tentava levar o assunto para poder passar uma informação, eles cortavam. E ficou muito claro, muito óbvio, que a tentativa foi de um desgaste da imagem do presidente. De fato, o que a gente vai ter a partir de hoje é o seguinte: quem não gosta do presidente vai continuar não gostando do presidente. Quem não tem amores pelo presidente, mas também não desgosta do presidente, efetivamente fica distante, se deixa levar pela mídia, vai buscar as informações que o presidente ali colocou. E mais uma vez a gente vê a televisão fazendo um papel horroroso, ridículo, sem graça. Vai, Canuto. Aqui. Como você bem disse, ele ficou numa estratégia de não enfrentamento. Esse ano ele foi muito mais comedido do que em 2018. Em 2018 ele era o franco atirador, foi para cima, desmascarou os 2 apresentadores, que foram os mesmos, né? O William Bonner e a Renata Vasconcelos. Esse ano ele ficou mais na dele. Ele poderia ter ido mais para cima. Inclusive no segundo ponto que eu vou entrar agora. O primeiro foi a questão do STF, questão das urnas eletrônicas. O segundo, a Renata Vasconcelos entrou na questão do Covid. E já foi para aquela coisa que não foi buscando o jornalismo, buscando a informação, contrapor informações, foi acusando. Só faltou usar a palavra genocida, ela não chegou a esse ponto, mas começou a dizer que o responsável pelas mortes do Covid era o Bolsonaro. Você tirou sarro. Não, o que é isso? O que é isso? Quando ele falou do jacaré lá, da vacina, nada a ver. Então o senhor é o responsável por ter desestimulado as pessoas tomando vacina. O senhor é o responsável pelas mortes. Ele falou, não, eu comprei a vacina. Eu comprei. A primeira vacina no mundo foi dada em dezembro de 2020. Em janeiro de 2021 já tinha vacina no Brasil. Então a vacina estava no posto para quem quisesse tomar a vacina. Seguindo a fila, né? Começou pelos mais idosos, pelos grupos de risco, e estava lá para quem quisesse tomar. E quem não quisesse que não fosse. A mesma coisa era para acontecer com o remédio, o medicamento, o tratamento precoce. Estava lá disponível para quem quisesse tomar. Quem não quisesse não tomava. Mas aí a Globo tocou, o Bolsonaro falou assim, toda a imprensa, incluindo a Globo, falaram mal do tratamento precoce, não deixaram os médicos atuarem lá na ponta com a autonomia médica. Ele devia ter ido para cima. Essas mortes de pessoas que poderiam ter sido evitadas se as pessoas tivessem tido acesso ao tratamento precoce, estão na conta de vocês, você, Renato, e você, William Bonner, que ficaram tocando o terror contra o medicamento. Mas o presidente, Canuto, nesse ponto, eu acho que o presidente, no primeiro momento, essa é a reação que nós temos, que é a reação que eles querem para dizer que o presidente atacou a imprensa, que o presidente atacou isso, o presidente atacou aquilo, o presidente fez isso. Existe uma frase do Freud que é muito famosa, né? Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. E eu acho que essa foi a postura do presidente. Ele deixou com que William Bonner e a Renata Vasconcelos fizessem tudo o que eles quisessem fazer. Se mostrassem
como eles realmente queriam estar. Mostrassem toda a atuação, todo o papelão deles. Porque depois de passar do momento, você começa a rever e você vai começando a meditar em cima daquilo que foi feito. Foi algo patético, pavoroso. A moça fazendo cara de tristeza, fazendo cara de enterro. Olha, você acha, presidente, porque as pessoas e blá, 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 e não sei o quê. A informação está na casa de todos hoje em dia. As pessoas vão ver aquele discurso falso. Ele não precisa ficar falando que o discurso daquele pessoal é falso o tempo inteiro. Eu acho que ele falou dos momentos pontuais. Eu gostaria, no meu íntimo, no meu jeito de pensar, no meu jeito até de ser, eu gostaria sim que ele fosse tramontinando direto. Mas eu acho que ele adotou essa estratégia, ou ele agiu dessa maneira, para que fique evidente que ele foi lá tratar de certos assuntos, eles não deixaram o presidente tratar, eles atacaram o presidente o tempo inteiro, eles tentaram criminalizar o presidente o tempo inteiro, e as pessoas têm agora a chance de buscar a verdade. Eu acho que nesse momento, esse tipo de estratégia usada pelo presidente vai esvaziar e muito a tentativa da mídia de desqualificar o presidente em relação à postura dele, porque agora a imprensa precisa falar sobre o que ele falou, ou pelo menos o que ele tentou falar e que os caras não deixaram. E aí, se for falar sobre isso, é obrigado a mostrar a verdade, né, Canuto? Canuto, seu áudio, por favor. Eu acho que assim, eles interromperam o presidente várias vezes, ele foi interrompido. Quero ver se os outros candidatos vão ser interrompidos assim também. Talvez até sejam, mas eles vão interromper e vão deixar eles concluírem os raciocínios e tal. Eu imagino que seja isso que vai acontecer. Mas várias vezes interromperam o presidente, como você falou, não foi para cima. Né? Ele tramontinou de leve, mas não tanto quanto em 18. Mas nessa questão que a gente está falando aqui, ele deveria ter colocado. Ele chegou a falar, mas não enfatizou muito. A culpa é da imprensa em geral, inclusive a Globo. E quando ele falou na imprensa, aí veio o ponto seguinte: depois dessa questão da pandemia, eles entraram na questão do meio ambiente. Aí, de novo, essa Renata Vasconcelos fala assim: por que o Brasil não está preservando? Até 2018, o Brasil tinha imagem de preservador do meio ambiente. Hoje o mundo inteiro sabe que o Brasil não está assim. Uma coisa que ela falou, o mundo inteiro não vê o Brasil assim. Ô, minha senhora, não é o mundo inteiro que vê o Brasil de forma diferente. É a imprensa internacional que está dizendo que o Brasil é diferente. A imprensa internacional dos outros países não representa a população daqueles respectivos países, assim como a Globo não representa a população brasileira. O que a Globo diz não é o que o povo está pensando. O que o Washington Post diz, o que o Le Figaro diz, o que o Süddeutsche Zeitung diz, o que qualquer jornal, o The Economist diz, o que jornais do mundo todo falam. Eles pegam o que jornalistas do Brasil estão falando e replicam aquilo. O El País da Espanha, podia citar vários aqui. Podia ficar citando vários que fazem justamente isso. E assim, eles estão dizendo, o Brasil está desmatando e tal. E não vê o que está acontecendo lá dentro do país deles. Incêndios pegando fogo ali, né, nas matas deles. A Alemanha agora voltando com carvão, né, o carvão que é um combustível poluente. Isso eles não falam nada, mas vem pegar no pé do Brasil. Na França, eles não conseguiram controlar o incêndio numa igreja. Pegou fogo na Notre Dame. Não conseguiram pegar numa igreja. E vem pegar no pé do Brasil com a questão da Amazônia, que tem uma área maior que a Europa Ocidental. Então, assim, não é verdade essa história de que o mundo está vendo o Brasil diferente. A imprensa internacional, os esquerdistas de outros países, em articulação com os esquerdistas brasileiros, estão falando que o Brasil não cuida da Amazônia. Aumentou a área desmatada, mas tem que ver se o nível de aumento da área está maior ou menor que em outros governos. E teve seca. Teve seca no ano passado. Quando você tem seca, menos umidade no ar, a tendência é aumentar o número de queimadas. E houve um controle. Sim, o presidente falou muito bem, está cumprindo a lei. Uma questão de madeireiros, que apreende um trator. Aí tem gente que fala que põe fogo no trator. E aquilo ali é contabilizado como incêndio criminoso dentro da mata. Não é outra coisa. Você tem as populações ribeirinhas que usam do fogo ainda, de coivara, usam das queimadas. Então não é assim do jeito que ela está falando. Então eu quero colocar nas costas do presidente Bolsonaro a culpa de uma coisa que já aconteceu há décadas no Brasil. E dizer que ninguém querer nos medir, Gustavo. O pior é querer nos medir, querer medir a política
brasileira de preservação, não pelo que os brasileiros precisam, o que acham, mas pelo que os outros estão achando. Os outros acham o que eles quiserem. Nós, brasileiros, é que temos que medir a política do presidente Bolsonaro, e não os jornalistas dos jornais dos países, esquerdinhas, que vão dizer se tal não está desmatando ou preservando a Amazônia. Você que está assistindo a gente, eu peço para você nos ajudar compartilhando. O Alan vai entrar lá de frente do Projac. O presidente acabou de falar que vai sair para comer um cachorro-quente, mas ainda está lá. Assim que puder, ele entra lá e a gente bota a imagem aqui ao vivo, se ele conseguir entrar, obviamente. Eu acho que o importante é nós entendermos o significado, o que essa entrevista vai significar para a campanha. Eu acho que vai ficar muito claro a impressão de todos aqueles que assistiram de uma postura completamente deselegante, de uma postura muito rígida, de uma postura tentando emparedar o presidente da República, até com uma certa falta de respeito, ao chamá-lo tão somente de candidato, negando que ele fosse o presidente, né? Eu acho que vai ficar muito claro para todos que eles não deixaram o presidente falar em momento algum. Eu acho que vai ficar muito claro para quem gosta e para quem não gosta do presidente, para todos, que a postura, de modo geral, dos jornalistas foi para não deixar que o presidente sequer respirasse, e mais, tentaram induzir o presidente a assumir um compromisso da forma que eles queriam, não aceitando a palavra do presidente. Tentaram fazer com que o presidente respondesse aquilo que eles queriam, não aceitando as respostas do presidente. Por isso, muita gente falando que foi um inquérito, uma inquisição, e não uma entrevista. Agora, a pergunta que eu te faço é a seguinte, Canuto. Nós veremos essa disposição dos dois entrevistadores com os próximos candidatos? É a grande pergunta que fica agora para frente, né? Vão pegar lá o Lula e falar da descondenação, das descondenações dele, levantar os casos que ele não explicou ainda, de corrupção do governo dele e da Dilma, de mensalão, de petrolão, da nomeação do Lula como ministro para fugir da Lava Jato, porque até então o Lula não foi candidato. Em 18 ele não chegou a sair, então ele ainda não foi sabatinado, encostado na parede com relação a tudo isso. E mais, e fechamento de igrejas, e dizer que está defendendo que é o ladrão do celular, menino que rouba celular não pode ser preso pela polícia. Está defendendo, dizer que ainda bem que Deus criou a natureza criou uma monstruosidade, que é o coronavírus. A fala dele de domingo, que é bater em mulher, vai bater em outro lugar, não na sua casa, não aqui no Brasil, não, vai bater em mulher em outro lugar. É o estupro, mas não mata dele. Será que ele vai ser confrontado com isso? Ou vão ficar perguntando outras coisas menores? Não, o senhor acha que com a sua coligação tem chance de ganhar, tem briga interna, né, sabe, assim, entre os seus apoiadores e coisas mais leves, né? Com relação ao Ciro Gomes também, a Simone Tebet, essa aí também nem se fala, né? Essa aí apareceu agora no cenário, mas será que vão pegar no pé? É a grande dúvida que fica. No caso do Bolsonaro, além desses pontos que a gente falou, começaram falando do STF, depois a pandemia, depois entraram no meio ambiente, aí foram para o Centrão, aliança com o Centrão, ele falou o seguinte: você quer que eu seja um ditador? Eu preciso do Centrão. É melhor ter o Centrão junto do que ter a esquerdalha. E aí depois começaram a falar do Ministério da Educação, ele também deu uma chapuletada ali, nada a ver, ele falou que trocou de 5 ministros da Educação. Ora, não tá bom, troca, se colocou. E os ministros são técnicos. Ele falou muito bem, não teve loteamento de ministério no início do governo, como aconteceu em outros governos, né? O Fernando Henrique, Lula, quando entrava, já estava certo, assim, cada partido vai ter, renegociar-se 2 ministérios para aquele partido, 3 para aquele outro, e aí eles indicam os ministros. Dessa vez não foi assim, não. Foi o seguinte, foi olhar o currículo, a parte técnica da indicação do ministro, e se o ministro tivesse uma filiação partidária, era problema dele. Mas foi olhado a parte técnica, e acho que é aí que teve o problema, porque ele olhou só a parte técnica, não olhou a lealdade, ao compromisso político dos ministros. Aí indicou o Sérgio Moro da vida, indicou o Mandetta da vida, Mandetta que depois, os dois, né, foram desmascarados, mas no caso do Mandetta, a história do fica em casa, aí só vai para o hospital se tiver falta de ar, e depois ele começou a articular no Congresso uma proposta contrária à proposta do presidente, para favorecer aí donos de universidades de medicina, né? E o Sérgio Moro, então, o papelão que fez, saiu atirando, acusando o presidente Bolsonaro injustamente, depois não apresentou uma prova, e as provas que foram levantadas desmentiram o ministro Sérgio Moro. Então o presidente olhou só a parte técnica, não fez negociata com o Centrão,
Né? Não olhou a parte técnica, não olhou a lealdade política. Aí depois, por isso, entre outras razões, foi necessário mudar vários ministros ao longo do mandato. Aí você colocou um Twitter aí, né, Gustavo? Assim, né, Canuto, só para a gente finalizar em relação àquilo que o presidente respondeu, obviamente que o presidente foi lá para responder a verdade e eles tentando induzir o presidente a fazer uma série de colocações ou questionando as respostas que o presidente dizia. Eu acho que o que é mais emblemático dessa entrevista não foi aquilo que foi perguntado ou deixado de perguntar, aquilo que foi dito ou deixado de ser dito pelo presidente, mas foi isso daqui que o Fábio Faria colocou, o ministro das Comunicações. Como o William Bonner recebe o presidente da República fazendo caras de deboche e caretas o tempo inteiro. Inacreditável. O presidente, no meu ver, usou a estratégia correta. Passado agora alguns minutos, a gente começa a ver o resultado daquilo que aconteceu, a reação das pessoas, e você começa a ver que realmente o presidente agiu de modo muito correto. Ele não entrou num debate, ele não entrou numa provocação, não aceitou essa provocação e ficou feio para quem fez a entrevista do modo que fez. Foi muito feio o papel prestado pelo William Bonner e pela Renata Vasconcelos. Mostrar efetivamente aquilo que eles estavam querendo, para o que eles estão se prestando. O seu papel não foi o papel de nenhum dos dois ali, o desempenho deles. Eles não tiveram papéis de jornalistas, entrevistadores, e sim de inquisitores, daqueles que queriam desestabilizar o presidente da República durante a entrevista. Foi muito bem nesse tweet aqui o Fábio Faria. Eu acho que ele consegue retratar efetivamente tudo o que aconteceu. O William Bonner o tempo inteiro com um riso sarcástico, Renata Vasconcelos fazendo cara de drama, cara de fim de mundo, e o que a gente viu foi um show de desrespeito ao presidente da República. Aí, Canuto, eu queria que você comentasse essa palavra do Fábio Faria e logo em seguida eu vou mostrar como a imprensa já começa a repercutir a passagem do presidente Bolsonaro no Jornal Nacional. Vai lá, Canuto. É impressionante, assim, esse pessoal perdeu a estribeira, né? Essa arrogância dele de querer se colocar ainda como o centro do debate político no Brasil. Tipo, o presidente assume aqui um compromisso. É o que você falou, né, Gustavo? Ele foi devagar, mas ele poderia falar: não, eu não assumo aqui esse compromisso de respeitar o resultado. Eu já assumi o compromisso. Eu tenho o compromisso de respeitar o resultado transparente. E não é nos termos que o William Bonner propõe o compromisso, é nos termos dele. Mas a arrogância da parte da Globo demonstrou fraqueza. E o pessoal falava muito antes: o presidente vai para cima, pergunta. Hoje, na transmissão do Jornal da Manhã, aqui no canal Todo Poder Emana do Povo, o pessoal ficava sugerindo que o presidente perguntasse, por exemplo: e aí, a Globo, a renovação de vocês vence no dia 5 de outubro, os documentos já estão todos lá, vocês já apresentaram, já tem a quitação das dívidas aí, né? Chegasse para cima deles nesse estilo assim, desse jeito, mas ele realmente foi comedido. Ele foi ali, não quis muita confusão, ficou na defensiva, se defendeu bem e atacou muito sutilmente, de leve, quando teve que atacar, quando falou a questão de: olha, a grande mídia inteira atrapalhou o combate à pandemia, inclusive vocês da Globo, né? Foi um ataque até bem comedido, bem discreto ali. Ele poderia ter ido muito mais para cima do que foi, mas ele escolheu essa estratégia. Deve ter suas razões, claro, ele como presidente tem acesso a muita informação aí, deve saber coisas que o levaram a ter essa postura mais comedida, né, Gustavo? Bom, já ficou muito claro que o presidente Bolsonaro conseguiu mais um objetivo: fazer com que as pessoas busquem a informação verdadeira. Vamos lá. A grande mídia está repercutindo do seguinte modo. Vou ler aqui para vocês. A imprensa mais... Oi? A imprensa mais... A Bolsonaro arrasa mais... A imprensa da condição, da conjunção adversativa, né? Todo mundo tem que fazer curso de aplicação de conjunção adversativa. Vamos lá. Universo Online, Grupo Folha, eles colocam aqui: Bolsonaro mente no Jornal Nacional e coloca condição para aceitar resultado das eleições. No Globo, no G1, eles colocaram da seguinte maneira. Bolsonaro repete mentira sobre urnas, diz que aceitará resultado das eleições, desde que sejam limpas, e defende aliança com o Centrão. Né? Folha de São Paulo, a mesma coisa. Bolsonaro mente no Jornal Nacional e nega ter xingado o ministro, etc. e tal. Bom, já ficou claro que eles
vão fazer com que as pessoas busquem a informação. Obrigado, grande mídia. Porque quando eles botam que o presidente mentiu sobre aquilo, a pessoa vai ver o que o presidente falou. E aí, ao ver o que o presidente falou, a pessoa vai se deparar com a informação verdadeira, né? Enfim, outra informação, outra nota que já era esperada, panelaços registrados nas cidades, etc. e tal. Bom, eu moro num bairro de Zona Sul do Rio de Janeiro, eu moro em Copacabana, um bairro repleto de esquerdistas. Minha vizinha de porta aqui, esquerdista, ela era produtora de televisão, fazia produtos para o Multishow, ganhava dinheiro mole. Enfim, essa turma, obviamente, foi para a janela bater panela, mas não conseguiu bater panela por mais de um minuto e meio, e também foi assistir o presidente Bolsonaro. Ao final da entrevista do presidente Bolsonaro, o que a gente escutou, na Zona Sul do Rio, lugar que tem muito esquerdista, foram aplausos, gritos de mito, gritos de presidente da República, já ganhou, etc. e tal, e algumas pessoas batendo panela. Tudo muito previsível, né, Canuto? Tudo muito previsível. Afinal de contas, a imprensa vem repetindo esse roteiro, já não é de hoje, né? Olha só, também você está em Copacabana, eu estou em São Paulo, no bairro da Vila Nova Conceição, um bairro cheio de prédio, totalmente ou quase totalmente verticalizado, então muito prédio, assim como Copacabana, praticamente não tem mais casa, é só prédio, então se tiver no bairro de casa é mais difícil, uma casa batendo panela no quarteirão, mas num bairro, basta que de um prédio, 3, 4 apartamentos batendo panela em cada prédio, já faz uma barulheira, né? Eu não vi uma panela aqui, Vila Nova Conceição, Moema, Vila Olímpia, Itaim, eu não ouvi uma, se bateram fraquinho, não deu para ouvir, uma panela, tá? E aqui é a região dos Faria Limers, né, da turma que tá entre a rejeitar o Bolsonaro, tá rejeitando o Bolsonaro, entre apoiar o Lula, também envergonhadinho, usando a desculpa que tem o Alckmin de vice, para apoiar o Lula e tal, e agora com a economia recuperando tão sem argumento, já tem gente lá na Faria Lima falando, erramos mesmo, a economia está dando certo, e realmente o Bolsonaro com o Paulo Guedes está indo bem, já estão falando assim, já estão falando na base do erramos, aí, como esses analistas do mercado, que toda hora tem que revisar o PIB para cima, o desemprego para baixo, né, o real para cima, a bolsa para cima, né, o dólar para baixo. Então tá assim, então aqui não teve panela, foi fraco. Olha o que eu falei antes da entrevista. Independente do panelaço deles, não precisa a gente fazer igual quando for lá aos outros candidatos. Ignora. É só não dar audiência, é só fazer o comparativo da audiência do presidente Bolsonaro com os outros, que é mais uma, entre aspas, não é exatamente uma pesquisa, né? Mas é mais um indício do que a sociedade, do grito que está preso na garganta dos brasileiros. E aí, você falou já o esperado, né? O esperado é que a velha imprensa venha bater. Tipo assim, independente do que o Bolsonaro falou, eu acho até que eles já tinham essas matérias escritas antes. Lembra que acho que foi a Folha, o UOL, que vazaram, publicaram a matéria da morte da Rainha Elizabeth? E qual que era a desculpa? Algumas matérias que a gente sabe que pode acontecer, como a morte da Rainha Elizabeth, que já está acho que com 100 ou mais de 100 anos, a matéria já está pronta. Porque a hora que ela morrer, eles correm e colocam a matéria. E aí acaba acontecendo isso. Às vezes acontece um fato que muda a matéria ali, mas eles divulgam a matéria assim, é um enlatado. Não é relatando o que aconteceu, é um enlatado. Eles precisam do clique. Então precisa jogar, é o teatrinho. Morreu a rainha, tem que falar alguma coisa. Não é que você precisa informar detalhes do que aconteceu. Precisa dizer alguma coisa. Então já joga a matéria da morte da rainha. Então eles tinham essa matéria pronta e por um erro lá de digitação do estagiário e tal, a matéria foi pro ar. Eu acho que eles tinham também as matérias de hoje prontas. Bolsonaro mente. Não, sim, tudo já pré-agendado. Vocês acham mesmo, né, Canuto? É óbvio que aquilo que ia ser perguntado pelo Bonner, pela Renata, todos esses veículos de imprensa do consórcio, porque eles se denominam consórcio, não somos nós, eles se denominam consórcio de informação. Todos eles já sabiam qual o caminho seria, o que o presidente diria, né, para onde. Tudo já foi ali armado, montado, para tentar pegar o presidente no pé e para fazer as manchetes e notícias dos jornais. Não tem a mínima dúvida disso. Não tem a mínima... Tanto que quando ele fala que o presidente xingou ministros, e aí o presidente diz que ele fez uma fake news, aí ele vem com ar de deboche. Não, nós não fazemos fake news. O senhor xingou um ministro de canalha. Ele falou, xinguei um. A temperatura subiu. Eu não xinguei ministros, como você falou. Não, mas aí... Enfim, porque já estava tudo pegadinha.
tudo casca de banana para derrubar o presidente. E para a imprensa vir depois e já fazer suas manchetes de jornais em cima dos assuntos. Em cima dos assuntos. É assim que a grande mídia trabalha. A gente sabe disso. É tudo igual, em tudo que é lugar. Tudo igual. Mas vamos para onde o povo fala? Vamos ver a repercussão verdadeira? O que está acontecendo? Vamos para a rede social mais fervente, que é o Twitter. Eu abri o meu Twitter aqui e vou botar na tela para vocês verem. Cliquei em Jair Bolsonaro, está aqui, ó. Jornal Nacional, entrevista. Deixa eu aumentar aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês verem. Diminuir um pouquinho aqui, espera aí. O que está acontecendo? O Jornal Nacional entrevistou o Jair Bolsonaro, acompanha os tweets. 765 mil menções ao presidente, né? 765 mil menções nesse momento no Twitter ao presidente, 41.200.000 tweets falando do mito, né? E a repercussão aqui. Vamos lá. Bolsonaro escreveu a caneta na mão esquerda 4 palavras para Sabatina no Jornal Nacional. Ele fez o mesmo há 4 anos para a entrevista na Rede TV. Peraí, aqui. Na Rede TV, escreveu na mão as palavras arma, pesquisa e Lula. Especialistas dizem que é tática para levar o espectador a procurar termos no Google. Mentira, ele escreve as coisas para ele não se esquecer. Ele já falou sobre isso. O UOL, está aqui a íntegra do presidente Bolsonaro. Mas tinha uma aqui que eu queria mostrar para vocês que acabou saindo da minha tela, que dizia o seguinte: o presidente, é um jornalista aí, um esquerdoso, falando o seguinte: o presidente Bolsonaro, ele falou exatamente isso. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. O presidente Bolsonaro disse que só vai aceitar o resultado das eleições caso as eleições sejam limpas e transparentes. Isso é muito grave, porque ele não falou numa live, ele falou para 40 milhões de brasileiros. Esse é o medo do sistema. O presidente Bolsonaro falar a verdade para as pessoas. Se algo acontecer no Brasil, e não vai ser o presidente Bolsonaro que vai fazer, você tem instituições de Estado preparadas para salvaguardar a segurança do país. Segurança nacional. O Exército já falou que as eleições é uma questão de segurança nacional. Caso algo aconteça no Brasil, o povo vai saber o que está acontecendo porque as eleições não foram limpas e transparentes. O que a gente torce para que aconteça é que as eleições sejam limpas e transparentes. Porque tendo eleição limpa e transparente, o presidente Bolsonaro não perde jamais essa eleição. Certo, Canuto? Claro, gente, ele trata a imprensa, trata com um tom de escândalo. O presidente disse que só vai aceitar se o resultado for transparente. O que tem de errado nisso? Qual que é o problema nisso? Quer dizer que se a eleição não for transparente, se a eleição tiver suspeita, ele tem que aceitar mesmo assim? Que história é essa? Ele jamais disse que vai aceitar ou deixar de aceitar se o resultado for favorável ou desfavorável a ele. Ele sempre disse que vai aceitar se for transparente. E está certíssimo. Falou para 40 milhões de pessoas. Que bom que falou para 40 milhões de pessoas. Que fale para 50, para 60, para 70, para todo mundo saber. Que para que o resultado seja aceito não é por ele, não. É pela população brasileira. É para todo o Brasil de verde e amarelo que vai para a rua. Para todo o Brasil raiz, autêntico. Nós só vamos aceitar o resultado da eleição se tiver transparência. E quem vai dizer se teve transparência ou não? As Forças Armadas que estão fazendo parte da comissão lá que acompanha a apuração e que tem atribuição legal pelo Livro Branco de Defesa, previsto na Lei Complementar 97, de cuidar da defesa cibernética nacional. É isso que ele está falando, é o óbvio do óbvio. E aí você vê que como a coisa é combinada, né, Gustavo? Há vários órgãos, soltando a mesma notícia, tipo, Bolsonaro mente. Parece que essa palavra já estava combinada entre eles. Vamos falar que ele mentiu. Tudo combinado. Mente. Tá bom, é o que você falou, as pessoas vão buscar a verdade na internet, na nova imprensa, vamos dizer, porque na velha imprensa não dá para ter a informação adequada, e vão ver, comparar o que um lado está falando, o que o outro está falando, e vão ver qual que está falando a verdade. É isso que vai acontecer. Eu quero ver se o mentiroso contumaz como Lula, será que ele vai mentir ou não? Lá na sabatina do Jornal Nacional. Eu quero ver se no dia seguinte todos esses jogos vão dizer Lula mente. Eles vão dizer assim, né? Lula sai muito bem das perguntas. William Bonner tenta cercar o Lula responde com clareza aos questionamentos, né? Eles vão dizer alguma coisa desse jeito.
Tinha postado, tá gravado aqui segunda-feira à noite. Vamos ver, acho que o Lula vai na quinta-feira, né? Vamos ver o que vai acontecer. Não, vamos ver na quinta-feira se isso aqui que eu tô falando. Espero estar errado. Espero que não se confirme. Mas a gente tem que ser cético às vezes, né? Pois é, está ficando muito claro, né? Não há, mais uma vez, como fica muito claro, como o presidente acertou na sua estratégia. Eu vou botar o tweet aqui para vocês, daquele que eu considero um dos maiores aliados que nós tivemos na eleição passada, uma das pessoas que nós devemos agradecer muito a eleição do presidente Bolsonaro. O jornalista Bernardo Melo Franco, o homem do Jesus refugiado, o homem que foi para uma entrevista, a primeira entrevista do candidato, então, Jair Bolsonaro, tentar desqualificar e arrasar com o presidente, e tomou um baile do presidente e fez com que muita gente descobrisse quem era o presidente. Prestem atenção no que ele falou. Bolsonaro mentiu muito no Jornal Nacional sobre as urnas, as imitações de pacientes sem ar, os xingamentos a ministros do STF, o governo sem corrupção. No entanto, não berrou e não tentou tomar o celular dos apresentadores. Já é uma evolução em relação à semana passada. Essa frase final, Canuto, explica o que eles queriam do presidente. Uma reação, a reação que eles não tiveram. Eu acho que fica muito claro que o presidente acertou na sua estratégia. Esse pessoal aí totalmente esquerdista, né, ligado à esquerda, e querendo que o Bolsonaro fosse para cima, assim. Engraçado que eles querem pautar a resposta do Bolsonaro. É o teatrinho, é todo o script armado, e os candidatos têm que se adequar a esse script, né? Com muito pouca margem de manobra. E o Bolsonaro não se adequa a esse script. Ele não entra no jogo deles. E aí eles perdem o norte, perdem as distribuidoras, não sabem o que falar. Começar, ele mentiu sobre os xingamentos, ele faltou com a verdade muitas vezes e não foi para cima. É óbvio, mas nem do menino lá do youtuber ele foi para cima. O youtuber estava provocando, o youtuber se jogou no chão. Tem vídeo mostrando isso, que ele vai lá, antes dele cair, ele olha para trás, dá aquela olhadinha para a câmera para saber se estão filmando, tipo, tá filmando, tá. Aí você mostra em câmera lenta, ele caindo no chão, ninguém empurra. Não tem um segurança que dá um empurrão, ele se joga no chão e vai pro xingamento puro e simples em cima do presidente Bolsonaro. Uma hora o presidente Bolsonaro fala, peraí, vem cá, meu amigo. Ele não pegou com agressividade, ele falou, vamos conversar. E aí os seguranças entraram na frente e ficou lá o cordão de isolamento em torno do presidente, porque a gente não sabe se um louco desse aí que tá gritando, se ele tem só um celular na mão, se pode ter uma faca também, e conversou assim a 2 metros de distância e foi lá e desmontou os argumentos dele. Foi isso. Só que o que a mídia vendeu, né? Bolsonaro agride o youtuber. E agora, para confirmar, eles queriam confirmar a versão, a narrativa de ficção deles, precisavam de uma outra agressão do Bolsonaro, para que eles queriam que o Bolsonaro levantasse da mesa, gritasse, apontasse dedo, né? Fosse para cima do jornalista para dizer, tá vendo? Semana passada foi o youtuber, agora foi na Globo. Não, o Bolsonaro nem ia fazer isso. Eu acho que ele continuou defendendo a tese de que ele deveria ter sido mais incisivo nas respostas, colocando saias justas nos apresentadores, mas ele não quis fazer isso. É a opção dele, a gente respeita. Foi a decisão do Bolsonaro, ele tem as suas razões. E aqui está o ex-ministro Mário Frias, Canuto, perdão. Aqui está o ex-ministro Mário Frias falando algo realmente muito, muito, muito pertinente, né? Porque quando o presidente consegue desmascarar as mentiras dos entrevistadores, eles insistem em mudar de assunto. Que tipo de entrevista é essa? Isso também ficou muito claro, né, Canuto? Muito claro. Quando o presidente começava a levar a entrevista para um posicionamento onde ele poderia explicar às pessoas e mostrava que aquela narrativa da pergunta estava sendo derrubada, eles mudavam de assunto. Mudava. Vamos falar de política. Vamos falar de meio ambiente. Vamos falar do MEC, né? Sai do assunto, né? Sai pela tangente. E falando em Twitter, Gustavo, você acha o Twitter do Alan aí que ele já postou, ele conseguiu falar com o presidente lá. Acho que ele não conseguiu transmitir na mesma hora. Ele está conseguindo transmitir. Vamos pegar o Alan e já botar então na tela aqui. Se ele falou com o presidente, a gente vai botar na tela agora. Deixa eu pegar aqui. Vamos achar aqui o dono da coisa toda para a gente colocar ele na tela aqui. Ó. No meio da multidão que você mostrou aí, aquele empurra, o pessoal querendo chegar perto, e segurança louco lá tentando cuidar do presidente, né, da integridade física dele, o pessoal querendo tietar, querendo foto. Quem já esteve, acho que muito da nossa audiência aqui, do pessoal,
já esteve em algum evento público com o presidente da República. E se não esteve, loucura. viu pela internet. É uma loucura. É a galera querendo chegar perto, gritando mito, 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 querendo tirar foto, querendo filmar, querendo selfie. Olha lá, o Alan entrevistou, olha com o microfone aí na segunda foto. Que honra ter recebido um abraço do presidente e ter tido a felicidade de entrevistá-lo. O presidente falou que estará conosco no 7 de setembro. É isso. O Alan esteve lá, está lá, vamos ver se ele consegue entrar. Vou botar a foto maior aqui dele com o presidente. E ele aqui fazendo a entrevista, olha lá o microfone, fazendo a entrevista e perguntando algo ao presidente. Logo, logo, teremos som e imagem daquilo que o Alan conversou com o presidente. Agora criou a expectativa. Eu estou curioso para saber o que ele perguntou ali para o presidente, né? É isso aí. Então, você que está nos assistindo, fique atento que o Jornal da Manhã de amanhã promete muito. O Alan, se não dá para passar hoje, aí não sei quando ele vai conseguir colocar no ar, se ele vai conseguir entrar. Provavelmente ele não vai conseguir mandar ainda hoje, né? Estou tentando falar com ele aqui, ainda não consegui, mas deve estar com problema de conexão. Deve ter gravado até numa outra câmera para poder ficar com uma qualidade melhor. Né? Deixa eu ver se ele mandou mensagem aqui no meu zap. Aqui. Porque assim, eu sei que, não sei como é no Rio de Janeiro, mas na Paulista, por exemplo, quando tem as manifestações, ninguém consegue fazer transmissão ao vivo. É difícil. A não ser que você coloque um mega equipamento muito caro, porque é tanto celular por metro quadrado. Aí, sei lá, cada antena tem capacidade para 6 chamadas ao mesmo tempo. Aí naquele dia tem 800 pessoas querendo uma saída ali de internet para mandar um vídeo, para fazer a transmissão. Ninguém consegue fazer. Ninguém consegue fazer transmissão na Paulista. Eu não sei como é que foi lá em Jacarepaguá, no Projac, se realmente também tinha tanta gente assim que congestionou a antena de celular ali e ninguém conseguiu fazer transmissão, né? Eu acabei de mandar uma mensagem para ele aqui, ele está online, ele deve estar tentando entrar. Vamos ver se ele consegue entrar. Falei para ele que a gente está aqui ao vivo, com quase 5 mil pessoas assistindo, mas de qualquer modo, amanhã de manhã você tem um compromisso, assistir o Jornal da Manhã, com tudo aquilo que o Alan... Aí, ó, acabou de chegar, conseguiu chegar. Ó. Fala aí, Alan. E aí, pessoal, tudo bem? Vou virar aqui para melhorar. Bom, estamos saindo aqui agora. Foi, de fato, um ato maravilhoso. Tinha muitas pessoas aqui. A gente viu... Tinha uma banda aqui, inclusive, né? Aguardando o presidente sair. Na saída foi uma festa linda. O presidente desceu, cumprimentou todos os apoiadores. Foi muito cortês. Parou, de fato, perdeu... investiu tempo, né, vamos chamar assim, investiu tempo, conversou com todo mundo, e a gente viu, né, que a todo momento a Rede Globo, através de Bonner e Renata, tentaram desestabilizar o presidente emocionalmente, tentaram jogar narrativas caluniosas, como nós vimos ali, usando dados antigos, dados cretinos, canalhas, não tiveram coragem sequer de falar sobre o genocídio que os governadores e prefeitos, sobretudo o diretor lá do consórcio do Nordeste, que fizeram com o povo brasileiro, tentaram, mais uma vez, de maneira canalha, colocar essa responsabilidade nas costas do presidente. Mas não conseguiram, o presidente foi muito bem, graças a Deus, foi equilibrado emocionalmente, não caiu no jogo deles, e a gente viu, mais uma vez, a Globo Lixo passar vergonha. E, olha, só para registro aqui, os seguranças todos da Globo aqui filmaram, tiraram foto, riram, brincaram com o pessoal, até os funcionários da Rede Globo, todos eles ali, pelo menos o pessoal da segurança, todos são Bolsonaro. O que a gente vê, de fato, é meia dúzia de militantes, como a gente está acostumado a ver sempre, tentando aí, muito triste, né? Porque perdeu a boquinha, perdeu o dinheiro do povo brasileiro que era investido nos governos do PT, e governo federal, as emissoras, e a mamata acabou. Então, é claro, a gente sabe, essa meia dúzia barulhenta, mas não representa absolutamente nada do povo brasileiro. Então, foi um dia memorável. Eu consegui entrevistar o presidente Bolsonaro, falei com ele. Travou aí? Acho que travou, Gustavo. Não, estava falando aqui, ele está em trânsito, é que estava com o áudio fechado, desculpa, pessoal. Ele está em trânsito, ele deve ter entrado em algum túnel, alguma coisa, pode ter caído. Mas é isso. Eu estou até tweetando agora, vou botar lá no meu Twitter, quem puder. Peraí, Canuto, você está grandão aí, deixa eu ficar do teu tamanho aí também. Vamos lá. Quem puder, entra lá no Twitter, me segue lá, enfim, segue também a rede do Canuto, segue a rede de todos nós. Eu estou até colocando lá no Twitter exatamente isso. Quem foi assistir hoje o presidente Bolsonaro
na entrevista da Rede Globo, né? Quem foi assistir o presidente Bolsonaro descobriu quem é a Rede Globo e quem são os dois entrevistadores, né? Porque foi vergonhoso o papel de Renata Vasconcelos e William Bonner, né? Sim. Você vai botar no Twitter? Estou tweetando lá, estou botando lá, pessoal. Tá isso é o comentário geral que está acontecendo assim nas redes, quando você vê que não é o pessoal da esquerda. O pessoal da esquerda está lá, mentira, se deu mal, não soube responder, saiu pela tangente e não tinha dados. É a mesma coisa que a gente já espera. Pessoas da direita, sim, claro, defendendo o presidente Bolsonaro, e gente que não tem nada a ver com a história, que não é da política, também falando. Quem comentando, acho que o presidente foi bem e tal, esclareceu, normal, não teve nada demais. Bem diferente da cobertura da esquerda, da imprensa de esquerda, que vai lá, o Bolsonaro mente, né? Isso é brincadeira. Quer dizer que eles são jornalistas, nesse momento, eles, além de jornalistas, eles são checadores de fatos. Eles é que checam se o presidente mente ou não. Né? Exatamente isso. Bom, vamos ver se o Alan volta aí. Estamos esperando ele voltar para ele trazer mais informação. Mas você já sabe, amanhã de manhã a gente vai ter trecho das entrevistas. Aliás, a gente vai ter a íntegra da entrevista, né, que o presidente Bolsonaro deu ao nosso querido amigo, apresentador, né, dono do canal, Alan Lopes. Em homenagem ao Alan, enquanto ele não volta, coloca o WhatsApp no ar aí, Gustavo. Você tem aí o WhatsApp? Está aqui passando debaixo da tela o WhatsApp, pequenininho, vou botar ele maior. Mas deixa eu... Peraí, aqui é o Pix, não. Aqui está o WhatsApp. WhatsApp do todo poder, mano, do povo. Caso aconteça alguma covardia com a gente, você sabe da perseguição que nós estamos sofrendo. Se bem que nós estamos furando a bolha, viu? Que nos últimos tempos teve uma reduzida na audiência por restrição de alcance. Nós estamos conseguindo furar essa bolha, está crescendo o canal, e mesmo com a restrição. E esse é o medo. A hora que crescer demais, pode ser que tenha a covardia que chegue e derrube o nosso canal. Por isso que o Alan fala todo dia para você mandar o oi no WhatsApp, não é para colocar ninguém em grupo, de ficar colocando em grupo toda hora, é para ter uma rede de comunicação para mandar uma mensagem essencial. Se derrubarem o canal aqui, nós vamos avisar. Galera, vamos para outro lugar. Esse WhatsApp é basicamente para isso, né? Tá lá, o 021 99851 2357. Para você que está só ouvindo, que não está vendo, que também a gente funciona muito como rádio, né? Tem gente que deixa o computador ligado e vai fazer outras coisas, vai cozinhar, vai lavar louça e está só ouvindo como se fosse rádio. Então, o WhatsApp do Todo Poder Emana do Povo é o 21, código diário do Rio de Janeiro, 99851 2357. Outro sintoma, outra situação bem sintomática do que a gente teve hoje é como os jornais, os veículos de imprensa bem de esquerda radical, estão tratando a entrevista do presidente. Bom, a revista Carta Capital não faz menção alguma. O Diário do Centro do Mundo colocou agora que no Jornal Nacional o presidente Bolsonaro enrola sobre aceitar resultado das ruas, não fala a verdade, né? E só colocou agora, até então não tinha colocado nada. O Brasil 247 também coloca dois trechinhos menores, mas não coloca em destaque no seu blog. Você está me estimulando a ser um ditador, quando o Bolsonaro fala para o William Bonner sobre a aliança com o Centrão, e o Bolsonaro explica, se eu não tiver apoio da maioria do Congresso, eu não aprovo nada. Se você quer que eu aprove alguma coisa sem ter apoio da maioria, somente se eu fosse um ditador. Foi isso que o presidente diz. E a mesma história de panelaço e etc e tal, que a gente sabe que é mentira. Ora, se o presidente tivesse sido muito mal, se o presidente tivesse cometido uma gafe, se o presidente tivesse se enrolado, se o presidente tivesse efetivamente mentido, estaríamos vendo um escândalo na grande mídia. E o que nós vemos hoje na grande mídia? Narrativa. Tão somente narrativa. Nada além de narrativa. É isso aí, né? Narrativa, você falou, o apanhado geral da velha imprensa, né? E é só comparar o apanhado geral da velha imprensa, não é nem que eu falo com os canais na internet conservadores, compare com as pessoas comuns, pessoas que não discutem muito política. Pergunte, né?
Às vezes a gente sempre tem um amigo, um parente que não acompanha muito a política, não está ligado. Vai lá, o que achou da entrevista do presidente Bolsonaro? Aí a gente vai entender, perguntando, né, para esse público, por que o Bolsonaro tem essa popularidade toda, apesar de ele estar há anos apanhando aí, tomando crítica e porrada da velha imprensa, desde quando ele era deputado lá atrás, lá em 2010, antes disso aí era tratado como o deputado caricato, né? É louco, é doido, é homofóbico, é preconceituoso, e é do baixo clero, e não sei o quê, e foi crescendo, as pessoas foram vendo, a mídia batia, mas quando ele tinha a oportunidade de fazer a sua mensagem chegar lá na ponta para as pessoas reconheciam a autenticidade e o patriotismo com que o Bolsonaro trabalhava enquanto deputado, e foi isso que fez o Bolsonaro chegar à presidência da República com uma campanha em que os vídeos eram feitos, tem aquela cena famosa, né, ele gravando o vídeo com uma prancha de surf segurando a luz, uma jarra de água, tem a prancha, né, tem a raquete de matar mosquito ali, e com papel alumínio para aumentar a luz ali nele, e assim foi feita a campanha. Não tinha que contratar uma mega agência de publicidade para fazer uma pesquisa qualitativa de mercado, pesquisa quantitativa, para medir como que o povo o que o povo espera de um candidato e depois produzir um enlatado, sabe? Produziu uma coisa artificial para vender de acordo com aquilo que as pesquisas apontaram. Não, ele foi o que ele é mesmo. Eu sou isso aqui, acabou. Ele foi no Jornal Nacional hoje para ser o que ele é, acabou, né? Uma das informações mais esperadas por todos nós, e você que está aqui nos assistindo, nos acompanhando, também tem certeza que está querendo saber isso, o resultado da audiência. Vamos lá. Com Bolsonaro no Jornal Nacional, Globo bate recorde e tem maior Ibope de 2022. Com a presença do presidente da República. O grande assunto do dia, nessa segunda, a entrevista do presidente Jair Bolsonaro no Jornal Nacional, elevou bastante os números de audiência da Globo. A conversa alcançou o maior pico de audiência da televisão brasileira em 2022, superando a final do Mundial de Clubes entre Chelsea e Palmeiras, que era o recorde nesse ano. Não foi somente o telejornal que se beneficiou, mas toda a programação que veio anteriormente. Ou seja, é só no lacrar que lucra, né? É só botar lá quem o povo gosta, o presidente, que até o que tinha antes estava dando resultado, né? A Record e o SBT ficaram com 6 pontos. A Bandeirante obteve 3 pontos. E a Globo teve um pico de 36 pontos de audiência e uma média de 32,3 pontos de audiência. Cresceu 22% quase em relação à segunda-feira passada. Canuto, eu acho que isso já explica muita coisa, né? Não tem outra razão. O único fato novo é a presença do presidente Bolsonaro. E aí está muito claro. Eu não sei até que ponto o pessoal realmente saiu da Globo depois que o presidente acabou de falar. Isso também nós vamos saber em breve. Acho que esse dado vai ser público, não sei se vão esconder ou não, mas vai ser possível saber isso aí, para realmente dar uma medida. Se bateu em 36 no pico, ficou na média 32, a questão é, depois que encerrou a entrevista, caiu para 25, para 27, para 24, para 20, não sei. A questão é ver. E essa queda vai ficar muito claro também que a queda foi por causa do Bolsonaro. Aí a Globo volta à realidade. É como se acordasse do sonho. Ela está sonhando que tem uma audiência de 36 pontos, está com a presença do Bolsonaro, quando o Bolsonaro sai, puf, acordou, caiu na realidade, a quimera acabou, voltou para a época de vacas magras, e vamos agora ver o que acontece nos demais dias, né? Com o Ciro Gomes, com o Lula e com a Simone Tebet. É isso. Vamos acompanhar agora a repercussão. A gente já sabe como é que a mídia já está se posicionando. Vamos ver como o mundo político vai acompanhar isso. E todos nós que apoiamos o presidente temos o papel de agora levar a verdade daquilo que ele tentou falar, que os jornalistas não deixaram, e mostrar para as pessoas que assistiram ou que ouviram falar da entrevista o caso escabroso, né? A atuação vergonhosa dos 2 jornalistas que se comportaram de forma muito, no meu ponto de ver, indigna. Isso não é posicionamento de pessoas dignas. Quem tem dignidade não faz o que eles fizeram. Foram debochados, foram grosseiros, foram mal educados e, por que não,
foram manipuladores. Tentaram manipular a opinião pública contra o presidente Bolsonaro. Isso não é papel de quem tem dignidade, na minha opinião. Canuto, obrigado. O Alan não está conseguindo voltar. Você que nos acompanhou nessa sessão especial aqui do Jornal da Noite, Todo Poder Emana do Povo, nesse dia especial. Amanhã de manhã a gente tem um compromisso às 10 horas da manhã, que é o nosso Jornal da Manhã. 10h30 da manhã, Pedro. 10h30 da manhã. 10h30 da manhã, no nosso Jornal da Manhã, aqui no Todo Poder Emana do Povo. Eu agradeço a sua audiência, a sua participação. Siga o Canuto nas redes sociais, siga o Alan nas redes sociais, sigam nas redes sociais, sigam Todo o Poder Emana do Povo, indique a todos os seus amigos, porque aqui você sabe que você tem informação verdadeira e opinião de verdade. Fiquem com Deus, um abraço, uma boa noite a todos e até amanhã.